Então, a gente precisa entender, e é uma coisa que a gente conversa sempre e muito aqui no canal, né? Que programar, para você programar, você precisa primeiro ser um programador. Aí você deve dizer, pixe, meu Deus do céu, então lascou, professor. Por quê? Porque eu sou um eletrotécnico, eu não sou um programador. Pô, mas quando você vai fazer um curso de PLC, você vai aprender a programar. Então, aí fica aquela pergunta, poxa, professor, então por que qualquer curso de programação já não serve para você aprender a programar um PLC? Porque, gente, um programador, ele tem um diferencial, tá? Que é a forma como ele pensa, né? Ele pensa, por isso que eu falo sempre aqui no canal assim, que você precisa pensar como alguém de automação, como alguém que faz parte desse núcleo da automação, né? Ou seja, não adianta você só entender como é que funcionam as caixinhas, aqueles bloquinhos. Ah, uma porta END, eu sei como é que funciona. Ah, uma porta OU, eu sei como funciona. Ah, um temporizado na energização, na desenergização, eu sei como funciona. Bom, mas a dificuldade das pessoas não está em às vezes entender como funciona cada bloquinho. A dificuldade das pessoas ela está em como você juntar tudo isso e transformar numa solução. E aí nós voltamos. Um programador, ele pensa de uma forma diferente, né? Então ele é focado na solução. Porque geralmente os programadores, eles existem aí para resolver problemas. Opa, essa palavra problema, a gente escuta muito aqui no canal, não é? Você lembra quando eu falei, ó, quando a sua função ela começa a agregar mais valor, quando você passa a ser um solucionador de problemas. Quando você começa a resolver problemas no seu meio. E eu não estou falando de problemas interpessoais não, viu? Eu estou falando de resolver problemas que existem dentro dos processos, né? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Vamos lá que você trabalha numa fábrica de ração, por exemplo. E lá tem um moinho, que tem um silo e tal. E você entende como é que aquilo funciona. Você sabe cada passo, tem um silo, depois do moinho tem um silo, aí tem um forninho que aquece a ração, que joga aqui até o ensacamento lá. E você começa a ver lá que o gerente de produção, ou o responsável pela produção, ele se reclama sempre que, poxa, teve um atraso hoje porque aquilo ali acontece sempre assim e isso atrasa o processo. E você fica observando e você fala, poxa, como é que eu faço para automatizar aquilo, para resolver aquele problema, né? Então você começa a pensar como alguém de automação. E aí focado o quê? Na programação do seu PLC. Então perceba que é uma mudança, é uma virada de chave. Você está saindo daquele campo puramente de manutenção para voltar-se agora para alguém de solução. E se você é de manutenção, cara, você carrega consigo uma bagagem muito grande, porque você já conhece as coisas aí, como é que elas funcionam. Você sabe como é que funciona cada processo. Então, isso faz total diferença na hora de você gerar solução. Por quê? Porque você está falando de um processo que você conhece. E agora você precisa aprender a como colocar esse seu conhecimento transformado lá numa lógica dentro de um PLC para resolver isso. Então veja, para programar precisa ser programador. E uma das qualidades do programador é que ele precisa investigar e entender como é que os processos acontecem. Então se você quer entrar no mundo da automação, não importa se você é eletrotécnico, eletromecânico, você precisa conhecer esse seu universo aí. Como é que funciona, como é que são os tempos das coisas, como é que é o processo, cada coisa como deve acontecer e como ela precisa acontecer para ser otimizado. E a partir daí, você vai usar o seu conhecimento que você aprendeu com os seus bloquinhos a montar tudo isso e transformar tudo isso em solução. Então, para programar, você precisa ser um programador. Mas quando eu falo em ser um programador, não estou falando de um cara de TI. Eu não estou falando de um cara de TI, um cara que é formado em tecnologia da informação ou ciência da computação. Não, eu estou falando de técnicos de automação, técnicos eletrotécnicos, técnicos eletrônicos, técnicos eletromecânicos,
técnicos até mecânicos que entendem dos seus processos e que vão aprender a programar um PLC e colocar aquilo em prática, né?